falar em outras, segundo o Espírito lhes conceder que falassem. Assenta, desocupa as tuas mãos e aplauda aos céus bem forte. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, é um texto muito pregado, um texto em que vai revelar a nós coisas sobrenaturais. A Bíblia diz que se cumprindo o dia de Pentecoste, esse dia de Pentecoste é comemorado até os dias de hoje em Israel, a festa do Pentecostes. Essa festa é comemorada 50 dias depois da Páscoa. Passou a Páscoa, 50 dias depois no calendário judaico, se comemora a festa de Pentecostes. E a Bíblia diz que se cumprindo o dia desta festa, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que eles estavam fazendo no mesmo lugar? Orando. Porque eles tinham uma promessa advinda do céu. Eles tinham uma promessa advinda do Pai, que está em Atos 1:8, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder no grego dinamite, dinânimos. E o que me chama a atenção é que agora, segundo a história, existem ali cerca de 500 irmãos. Mas vai se passando os dias e pessoas vão desistindo, porque o Espírito Santo não chega, porque o Espírito Santo não desce. Não é diferente nos nossos dias. Você sem o Espírito de Deus é uma pessoa comum. Você sem o Espírito de Deus é mais uma pessoa e nada mais. É por isso que existem lutas e batalhas que se tornam mais difíceis de ser vencidas, porque você tem tudo, tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem marido, tem esposa, tem filho, mas você não tem o Espírito de Deus. E sem o Espírito de Deus, é muito mais difícil vencer algumas batalhas no mundo espiritual, é muito mais difícil vencer algumas guerras. A Bíblia diz que os discípulos estão reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia diz que de repente veio um som como de um vento impetuoso. E a Bíblia diz que vai encher a casa. Perceba comigo que se esta festa é feita todos 50 dias depois da Páscoa, todos iam nesta festa, mas só neste dia o Espírito de Deus desceu para batizar com fogo. Não adianta, porque muitas vezes você está no cerne da igreja, frequenta a igreja, está na Araçuribicandarábia, na presença de Jesus, mas você não recebe o Espírito de Deus. Perceba comigo que esta festa do Pentecostes, registrada em Atos capítulo de número 2, é uma festa que ela é divisória de águas para a vida dos discípulos, para a vida do cristianismo. O cristianismo a partir daqui ia ganhar lugares, ia ganhar a Ásia Menor, ia ganhar a Ásia Maior, ia ganhar a Europa, ia ganhar todos os países adjacentes da terra. Por quê? Porque o Espírito de Deus precisava reunir homens, precisava reunir mulheres que fossem cheios do teu Espírito e depois saíssem das quatro paredes, saíssem da região da igreja local e fossem tocar vidas, fossem impactuar vidas. A Bíblia diz que eles estão reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu como um som de um vento impetuoso, encheu toda a casa. E a Bíblia diz que eles não estavam em pé, eles estavam sentados. E o Senhor encheu toda a
casa. Ao ponto que eles agora vão marcar o seu tempo presente. O Espírito de Deus quer te encher, quer te batizar com fogo. Para quê? Para você falar em línguas apenas na igreja? Não. O Espírito de Deus quer te batizar, quer te renovar, quer te acender de novo. Para onde você colocar as plantas dos pés, vidas sejam tocadas, jovens sejam tocados, casamentos sejam restaurados, vidas financeiras sejam mudadas, porque o Espírito de Deus estará sobre você. E o que me chama a atenção, lendo esse texto, é que o versículo 4 vai dizer: e todos. Irmão, isso aqui é muito forte. Tem gente que vem para a igreja e volta da mesma maneira que entrou, ou pior. Só que quando nós olhamos para Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles entraram todos. 380 desistiram, ficaram dentro do cenáculo 120 homens, Remia, Nagassu e Deflócia. E a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus entrou na casa, quando ele encheu a casa, todos foram cheios do Espírito Santo. Você não entendeu? Eu vou descer o nível da revelação. Não foi 2 que recebeu, não foi 3 que recebeu, não foi 5, não foi 10, os 120 foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, e começaram a falar em outras línguas. E todos foram cheios. Sabe por que tem gente que não é cheia? Porque o culto dele começa aqui, não começa lá na casa. Ele passa o dia inteiro preso a tanta coisa secular, que quando ele chega num ambiente desse de avivamento, não tem como Deus enchê-lo, porque ele comeu tanta coisa que não agrada a Deus. Eu vou falar, ele experimentou tanta coisa. Você já percebeu que tem gente que consegue gastar 8, 4, 6, 10 horas diante de um entretenimento, diante de um filme, diante de uma rede social, mas se você falar com ele, se separa, tira 2 horas de jejum, tira 2 horas de leitura bíblia, Remia, Calamaia, ele tem dificuldade. E isso, irmão, é a nossa carne. A nossa carne não quer se santificar, a nossa carne não quer receber o Espírito de Deus. Eu estava aqui de sexta para sábado e de sábado para o domingo com o pastor Vinícius, vice-presidente. Houve um período da nossa consagração que o sono vinha de forma veemente. Todas as vezes que nós pegava a Bíblia para ler, ou um livro espiritual para ler, vinha o sono. E eu dizia: pastor Vinícius, nós vamos romper aqui, nós vamos transitar, mas nós vamos experimentar o que Deus tem nesses 2 dias de glória para a nossa vida, nessas 24 horas de consagração. Irmãos, houve um momento em que nós fomos para a oração e o Espírito de Deus, Remia, Labaia, desceu nesse ambiente com a sua presença. Por que o Senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo que enquanto você não se separar, o Espírito de Deus não pode te encher. E todos foram cheios. Não é pela metade, é cheio. E gente cheia não fala mal dos outros. Gente cheia não perde culto. Gente cheia não dá desculpa para o papai. Gente cheia não fica só dando palpite e ideia. Gente cheia dá ideia e diz assim: estou aqui, pode contar comigo. Remia, Labarassúria. Quem muitas vezes está vazio dá ideia, vai dando ideia, mas não põe a mão para fazer nada. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui porque Ele quer te encher, para você ir lá para fora, para você falar do amor de Jesus, para você falar do que Jesus fez na sua vida. Todos foram cheios. Pensa, se tivesse criança
criança foi cheia. Se tivesse mulher, mulher foi cheia. Aí eu fico tentando entender com a minha mente pastoral. Como é que alguém entrega a vida para Jesus e não persegue o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Alguns dão uma desculpa assim, pastor Sebastião. Olha aqui algumas desculpas. Não, apóstolo, é porque eu não sei orar. Desculpa esfarrapada. Porque a Bíblia diz que nenhum de nós sabemos orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e leva a nossa oração. Em outras palavras, Ele conserta a nossa oração e entrega para o Pai dizendo: olha aqui a oração do Sebastião, olha aqui a oração do Denis, olha aqui a oração da Nívia, olha a oração da Araci. Então entenda, enquanto você não for cheio até a tampa, remia, lavassúria, nubiérgia, nada muda na tua vida. Enquanto o Espírito não te encher por completo, você é mais um, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá onde você transita. As pessoas estão olhando e dizendo: é mais um. E todos foram cheios. Avivamento é o Espírito enchendo um corpo, prestes a tornar-se um cadáver. Avivamento é o Espírito enchendo um corpo, e esse corpo em breve se tornará um cadáver. Por quê? Porque a sua carne será mortificada. Avivamento é simplesmente aquele momento quando Deus se manifesta diretamente no meio dos homens, quando Deus rasga os céus. Isso é avivamento. Quando você sente Deus na oração, quando você sente Deus no louvor, quando você sente Deus no ato de ofertar, no ato de dizimar, os céus estão rasgados, os céus estão abertos. Na nossa linguagem pentecostal, nós dizemos: o céu está baixinho. Está dando para sentir Deus aqui. Demendre, camanui, de fly, denúncia, calamanto de calavacéria. E todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo de número 6 e capítulo de número 7, a Bíblia diz que o Espírito vai encher 7 homens para o diaconato. Segura aí. 7 homens para o diaconato. A Bíblia diz que quando o Espírito enche Filipe, Nicanor, Filipe, esses 7 homens vão servir à mesa. Esses 7 homens, a Bíblia diz que dentre eles tem Estevão. Esses homens são cheios do Espírito, ao ponto que eles não são pastores, eles não são presbíteros, eles não são evangelistas, eles não são apóstolos, eles não são bispos, eles são apenas diáconos. Diaconia no grego é ministério de serviço. Eles estão cheios do Espírito e agora eles vão trabalhar em prol da obra e em prol do reino, em prol da obra e em prol do reino. Apóstolo, por que o Espírito quer me encher? Para você trabalhar para Ele. O Espírito quer te encher. Eu orava a Deus esses dias e dizia: Deus, eu faço contigo um voto. Muda isso aqui, muda aquilo ali, papapá. E se o Senhor mudar, eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de dar comida a quem não tem, porque só quem tem necessidade, ou só quem passa dificuldade, ou até fome, sabe o valor disso. Porque muitas vezes nós recebemos o Espírito, estamos acomodados, estamos tranquilos. O Espírito vai nos conduzir a fazer coisas que homens normais não vão fazer. Avivamento não é descer a rua com um grande tambor.
Avivamento é subir ao Calvário com grande choro. Avivamento revela a nós choro. Avivamento revela a nós arrependimento. E arrependimento no grego é mudança de atitude. Tem hora que você quer que o Espírito de Deus te encha, mas você não muda de atitude, você não muda de comportamento. Você é a mesma pessoa há 15, há 20, há 12 anos, e ainda para piorar, é crente. Ramai, Joramai, Atéria, Câncio de Canassúria. E é fácil, irmãos, nós transferimos culpa para as pessoas, quando de verdade somos nós que precisamos descer no arrependimento, que somos nós que precisamos, ao invés de celebrar com tambores, derramar lágrimas e dizer: Pai, aviva a minha alma, aviva a minha casa, aviva o meu casamento, aviva os meus filhos, aviva, Senhor, aviva. Uribinagaia salva plominúcia. Avivamento tem que ter muita oração e lágrimas, porque senão não tem avivamento. É por isso que você muitas vezes é aquele crente geladinho, não tem nem oração e nem choro. Eu vejo gente chorar por causa de filme, eu vejo gente chorar porque perdeu alguém, eu vejo gente chorar por vários motivos, mas o amigo Espírito Santo te trouxe aqui, e ele está dizendo para mim e para você, que ele quer que nós choremos por ele, pela presença dele. Remia, Churimicandarábia, Anubiqui Alafória. O Espírito Santo quer que eu e você chore, quer que eu e você ore, para que a presença dele possua a nossa vida como um utensílio nas mãos dele, para ele usar na terra. Perguntaram para Billy Graham: Billy Graham, qual era o segredo do avivamento? Recentemente Billy Graham morreu, um dos maiores evangelistas desse século presente. Aconselhou 5 presidentes dos Estados Unidos da América. E esse Billy Graham vai dizer: o primeiro segredo, oração. Aí a plateia fica aguçada para ouvir o segundo, e o segundo ele diz: oração. Aí fica aguçado para ouvir o terceiro, e ele diz: o segredo do avivamento, em terceiro lugar, é oração. Quando você ora, você acende um fogo, você acende uma fogueira no altar do seu casamento, no altar da sua cozinha, no altar da sua sala. Quando você ora, você está dizendo: aqui o fogo não vai apagar. Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O diabo não tem medo de sapato bonito, o diabo não tem medo de terno bonito, o diabo não tem medo de cabelo arrumado. O diabo treme na base quando vê um crente que ora, um crente que ora, um crente que ora. Está na hora de nós orarmos mais por um avivamento. Como é aí, Billy Graham? Primeira oração. Eu achei que era só colar no apóstolo. A segunda oração, eu achei que era só andar com gente influente. Não. Oração. Quando você dobra o joelho e passa 5 minutos de oração, não aqueceu nem o corpo, irmão. Porque gostoso é quando você entra para orar, e quando se assusta, você já está molhado.
Quando se assusta, já está falando em língua. Porque tem crente que foi batizado com o Espírito Santo e parece que é pecado falar em língua. Não fala língua nem se bater de pau de 8, pau de quina. E Deus está dizendo: eu te batizei para que o meu Espírito se manifeste na sua vida. Você tem vergonha? Rimai jora aqui andar a salva. Vamos lá. Homens cheios. Eu quero falar de forma sucinta e breve sobre gente cheia. O que falar de William Seymour, avô do apóstolo Fred Belry? Seymour fez uma cruzada que durou 3 anos na Rua Azusa, nos Estados Unidos da América, na Califórnia. Durou quantos anos? 3 anos. Durou quantos anos? Durou quantos anos? Pessoas iam de todos os países para a Rua Azusa, eram batizados com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo dizia para eles: agora vocês vão para o Brasil, agora vocês vão para a África, agora vocês vão para o Japão, agora vocês vão para a China, agora vocês vão para aqui, vai para lá. Por quê? Porque o Espírito de Deus descia na Rua Azusa, enchia homens e mulheres e enviava. Talvez você está aqui esperando tanta coisa para te enviar. Quem vai te enviar é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo te encher, o pastor não vai parar na sua frente: ah, apóstolo, eu quero fazer isso. Mas se você estiver cheio, ninguém vai parar na sua frente, porque vão entender que você recebeu uma ordem expressa. 3 anos. Nesses 3 anos, a história diz que 2 suecos são batizados com o Espírito Santo. Descem em Belém do Pará. Eles são batizados e o Espírito de Deus fala: eu quero vocês em Belém do Pará, no Brasil. E segundo a história, eles descem. E a primeira mulher é batizada com o Espírito Santo, Celina de Albuquerque. E depois nasce-se a Assembleia de Deus, aonde o fogo de Deus começa a alastrar Belém do Pará e vai se espalhando em todos os estados brasileiros. O Espírito tem o poder de te encher aqui e te enviar aonde ninguém quer ir. O Espírito tem a capacidade de te encher e te nabassubiquiminácia e arrancar essa vergonha, arrancar essa timidez acerbada. Sabe o que me chama a atenção? Para pecar ninguém tem vergonha, irmão. Para fazer coisa errada, ninguém está vendo, estou fazendo, esconde aí debaixo, ninguém está vendo. O que não devia ver, já viu Deus. Tem gente preocupada com o que os outros vão falar. Você tem que se preocupar se Deus está no negócio, se Deus está falando, se Deus está dando direção, se Deus está no meio desse desenrolar aí. 3 anos. Olha para o seu irmão e diga assim: será quanto tempo ele orava? Três anos. As nações têm... Não, nós temos que... Vamos comprar passagem. De onde você é? Eu sou lá de Belo Horizonte. De onde você é? Eu sou lá da Bahia. Eu sou lá da África. Eu sou lá de Cirene, na Líbia. Mas por que você quer ir para a Rua Azusa? Porque o amigo Espírito Santo está lá. Porque o amigo Espírito Santo pode me encher ao ponto de eu tocar vidas, de eu direcionar vidas. William Seymour orava 7 horas por dia. Nós estamos vivendo um tempo e uma geração que quer milagre de Jesus, mas quer milagre no micro-ondas espiritual. Eu quero cura. É só eu ir na igreja que eu recebo cura. Eu creio nisso. Mas Deus muitas vezes não vai curar uma pessoa sabendo o que Ele vai fazer depois. Muitas vezes Deus não vai abrir a porta porque sabe que você vai se perder.
com a porta que ele abrir. Porque no momento talvez você não tenha estrutura para entrar pela porta. Aí, após, e onde está o livre-arbítrio? Tem gente que crê em livre-arbítrio. Eu não acredito que crente tem livre-arbítrio. Quem não entregou a vida a Jesus é uma conversa. Agora, quem entregou não tem livre-arbítrio. Você tem um dono. Esse dono tem mais ciúme de você do que esse marido e do que essa esposa. Porque tem hora que as pessoas gastam mais tempo um com o outro e não gastam tempo com o Espírito Santo. 7 horas de oração. Para o quê? Para ser cheio. Esses dias eu estava no gabinete. E as irmãs estavam aqui embaixo orando. Terça-feira passada. Parece que tinha uma fogueira aqui acesa. E a nuvem da glória de Deus se manifestando. Por quê? Oração. Eu não sei como é que tem crente ainda vivo, porque não ora. Eu não sei porque ainda tem crente que ainda não caiu no mundo para fazer bobeira. Por quê? Porque não ora. Quem não ora é presa fácil para o pecado. Quem não ora é presa fácil. Quem não ora não tem domínio próprio. Quem não ora, eita, lamarassura candarábia, não tem disciplina na sua própria vida. Orar é um hábito. Se eu não criar um hábito de orar, eu nunca vou orar. Oração é um hábito. Oração é um hábito. Eu preciso criar o hábito de orar. A história vai dizer que Whitefield dormia 8 horas. 8 horas ele orava. E 8 horas ele pregava. Gente que sabe administrar o tempo. Não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Pensa se Deus tratasse você como você trata Ele. Pensa se o Espírito Santo tratasse você como tem hora que você trata Ele. Eu não tenho tempo para o Senhor. Agora é hora de trabalho. Agora é hora de estudar. Agora é hora de... E nunca sobra tempo para o amigo Espírito Santo. Esse homem está mostrando para nós que se nós queremos um avivamento, nós precisamos organizar o nosso tempo. Ele não queria dormir menos de 8 horas, então dormia 8 horas, pregava 8 horas e orava 8 horas. Por que, apóstolo? Porque ele amava profundamente a presença de Deus. Como é bom andar sendo guiado pela presença. Como é bom andar e o Espírito fala assim: ó, aqui você não entra, aqui você não negocia, aqui você não faz isso, não mistura no meio disso aí, sai fora disso. Como é bom ser guiado pelo Santo Espírito. Ele organizava tempo. Você precisa organizar o seu tempo. Tem gente que levanta, não consegue acabar de levantar e dobrar os joelhos, já sai igual uma bênção para o dia. Não tem tempo de oração. Levanta meia hora antes, vai orar. Senhor, toma o meu dia, abençoa o meu dia, me livra do homem sanguinário, me livra do homem violento, me livra da inveja. Guarda a minha casa, guarda os meus filhos. Já levanta e vai para a vida com o peito aberto, sem cobertura, sem proteção. Aí quando o mal sobrevém sobre a vida, fala: ah, Deus não me ama, Deus não cuida de mim. Sem você orar, Ele cuida. Imagine se você orasse no nível que Ele queria que você orasse. Porque uma coisa é fato: eu e você podemos ser infiéis, mas o Senhor nunca será infiel a nós. A sua fidelidade permanece para sempre. Outro homem que chamou a minha atenção, que foi cheio do Espírito, John. Ele orava corretamente,
Significa que ele orava até Deus responder. Isso é orar corretamente. Até Deus responder. Senhor, me dá um namorado, me dá uma noiva, me dá uma Rebeca, me dá um varão, um príncipe. Aí Deus não responde. Estou usando uma analogia aqui. Aí Deus não responde. Senhor, o primeiro que vier, eu estou dando glória a Deus. Você precisa aprender a orar até Deus responder. Porque a Bíblia diz em Provérbios que os teus planos não são como os planos de Deus. Os teus pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Aí você não insiste na oração para Deus responder. Acaba ainda lá no namoro, no noivado, e tô orando para casar. Aí o príncipe vira sapo. Você conhece a história. Por quê? Porque Deus não te respondeu. Não faça nada se Deus não te responder. Se Ele não respondeu e está em silêncio, você precisa descer mais para quebrar o silêncio de Deus e Ele falar. Não arrede pé na sua vida para nada se Deus não te responder. Quem está aí, diga glória a Deus. Grandes avivamentos são gerados por oração. Tem gente que quer andar no fogo, mas vão para a vigília. Virar 4 horas de madrugada. Fui falar isso com o pastor Paulo hoje. Ele diz para mim, mas quando esse povo estava na gandaia, virava 3 noites, rapaz. Aí quando fala de vir para a vigília, essas burocracia. Eu digo, vou fazer o quê? Eu estou fazendo o meu papel. Eu vou chegar aí. Por quê? Porque tem gente que quer avivamento, mas não quer orar. Quando você vê Deus usar alguém, tem gente que diz assim, não, que coisa linda, eu quero ser usado, eu quero ser desse jeito. É simples, é só orar. É só você gastar mais tempo, em vez de fofocar, ora. Em vez de gastar mais tempo na internet, ora. Em vez de se preocupar com a vida dos outros, ora. Se acha que eu estou preocupado com o que os outros estão fazendo, o problema é de quem está fazendo. Eu estou fazendo? Eu estou indo embora, rapaz. Tem gente que não vive se não tiver uma notícia de alguém. Você está sabendo? Tô não, irmão, quer saber não. Oxe. Esse negócio vai fazer apagar a minha fogueira lá em casa. Sangue de Jesus. Ore. Não existe avivamento sem oração. Aí tem gente que entra por essas portas e diz assim, a igreja não é mais a mesma. Não é a igreja, é você. Não põe culpa na igreja, naquilo que você não fala em língua, é batizado, é